Salve galera, Sharon na área! Mais um vídeo aqui do canal BBHQs. A editora Comic Zone colocou em pré-venda Muzinga, quadrinho escrito e desenhado pelo artista brasileiro André Diniz. E é um quadrinho com a arte muito feia, pelo menos é isso que vão dizer. Sim, porque é o seguinte, tem gente que julga a arte de um quadrinho, assim, olhou duas páginas, já definiu como é que é a arte do quadrinho, se ela é boa, se ela não é boa, dá aquela folhada básica quando encontra a possibilidade do quadrinho estar fora do plástico, numa comic shop, num evento de quadrinho, pega ali e dá uma folhada. Vou comprar esse quadrinho não, porque esse quadrinho tem uma arte feia. Cara, quero falar sobre isso com você e vou falar, logicamente, desse quadrinho da editora Comic Zone, que é um quadrinho que não só na sua arte, mas na sua construção de roteiro tem um trabalho muito peculiar e muito interessante, que dita também um pouco os rumos que a editora Comic Zone vem adotando ao longo dos últimos tempos. Tem muita coisa para falar nesse vídeo, vamos logo direto ao assunto. É o seguinte, cara, olha só, experiência de quem lê quadrinho pra caramba há bastante tempo. Não julgue um trabalho artístico porque você deu uma folhada ou porque você olhou a primeira imagem. Porque eu já vi todo tipo de barbaridade ser comentada a partir dessa primeira olhada. Eu já vi, por exemplo, gente dizendo que a arte de Maus, do Art Spiegelman, é feia. Você já leu Maus? Se você já tiver lido, se você tiver lido Maus, você vai ver que a arte, ela contempla perfeitamente bem a proposta do trabalho. Quer dizer, como é que aquela arte vai ser bonita? E o que é bonito pra você? O que você tá chamando? O que você chama de bonito? Essa questão da beleza é uma discussão muito antiga, e a gente sabe que no caso dos quadrinhos, especificamente, pensando o quadrinho enquanto uma forma de comunicação, uma forma de arte, você não tem como destacar uma coisa da outra. Porque muitas vezes, ou quase sempre, a arte do quadrinho, ela conversa de forma... não é mais que conversa, ela interage de forma umbilical com o roteiro. Então você vai ter certos traços que funcionam para determinadas narrativas e outros traços não. Por exemplo, eu acho que ninguém vai discordar que o Alex Ross tem uma arte muito bonita, né? Aquela arte hiperrealista do Alex Ross é uma coisa realmente espetacular. Agora, você pega um quadrinho, A Morte do Superman, para não mexer com grandes cânones, assim, mas A Morte do Superman. Pega A Morte do Superman e coloca a arte do Alex Ross para ver se funciona igual. Não vai funcionar. Se você pegar um outro, pega as obras, por exemplo, do Karl Barks, as histórias dos patos, a história ali do Tio Patinhas, tal, o Guinho, Zezinho e Luizinho, como é conhecido aqui no Brasil, pega essas histórias e bota a arte do Alex Ross pra ver se funciona. Não funciona, cara, porque depende de como é construída a obra, depende de muitos fatores. Depende de temporalidade, contexto, para quem é a obra, para que público é a obra. São tantos fatores que não dá para descrever aqui um manual de como deve ser uma obra ideal dos quadrinhos. Eu nem acredito que isso exista, até porque a arte ela é incrível justamente por conta da sua capacidade de se reinventar, etc e tal. Então eu já vi, por exemplo, gente dizendo que a arte do Batman Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, é uma arte ruim. Ô, meu amigo, não existe isso aí, meu amigo. Ruim não. Você pode achar feio, mas a proposta do quadrinho é pra arte ser feia. Leia o quadrinho, olha o que tá escrito no quadrinho. A arte é pra ser daquele jeito. Se você pegar um grande artista, vou pegar aqui um André Sorrentino, que eu amo o trabalho de Sorrentino, bota na arte do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, fica do mesmo, não tem o mesmo impacto. Não tem o mesmo impacto. Começa a avaliar, pensa aí, pega assim, se eu pegasse esse artista que é gigante, misturasse com esse artista que é gigante, colocasse os dois, vai dar problema. O meu artista favorito de todos os tempos, Alberto Breccia, o uruguaio, radicado na Argentina, gênio do traço. Se você pega, gênio, esse é gênio mesmo. Pega os trabalhos dele que foram amplamente publicados aqui no Brasil, inclusive pela editora Comic Zone, e analisa como ele tinha uma abordagem particular, especial e diferenciada para cada trabalho, usando técnicas diferentes, usando abordagens diferentes, às vezes com um traço mais realista, às vezes com um traço mais expressionista, às vezes com um traço quase que eliminando as características mais figurativas do trabalho. Você pega o trabalho, aquele que é Informe sobre os Cegos, que ele fez adaptação do Ernesto Sábato. Cara, você tem que praticamente ler a página para ver o desenho dele, o que significa o desenho dele. Você olha de longe assim, você olha apressadamente, você não entende o que ele está desenhando ali. Ele realmente obriga você a olhar para a página
com atenção para você absorver. Se você pega o que ele fez, quadrinho lançado pela Comic Zone, era uma vez e outras histórias, onde ele usa até tecido para compor a arte, é outra abordagem, outra pegada. E só dá para você fazer um julgamento mais coerente quando você lê o trabalho e você julga nessa conexão. A arte com o roteiro, a arte na proposta que o cara tá fazendo. Você bateu o olho na arte, assim, de princípio, bati o olho, isso aqui é feio, não lê, é um erro absurdo, tá? E eu sei que muita gente vai pensar isso de Muzinga por causa do traço que é muito peculiar, diferenciado do André Diniz. O André Diniz, que já teve um quadrinho publicado pela editora Comic Zone, aquele Fawcett, que é um quadrinho impressionante, eu gostei muito daquele trabalho. O André Diniz faz ali o roteiro, um pedacinho ali do prólogo é a arte dele, mas ele faz o roteiro, e quem faz a arte ali é o Flávio Colen, que é outro desses. É outro cara que também desenhava de um jeito muito particular, né, e que muita gente apressadamente olha a arte dele e fala, o Flávio Colen, aí quando você conhece o trabalho do Flávio Colen, mergulha naquilo, você vê que o cara foi um gigante, cara, um gigante do quadrinho nacional, um dos maiores quadrinistas do Brasil de todos os tempos. O André Diniz é um cara que tem um trabalho que eu conheci muitos anos atrás, que eu gostei muito, que é o Sete Vidas, é um trabalho bem impressionante. E eu quero dizer pra você que o André Diniz é um cara que tá na estrada há muito tempo produzindo aí várias obras. E o Muzinga foi um primeiro personagem dele ali, onde ele trabalhava quadrinhos digitais muitos anos atrás, ele já estava trabalhando com esse personagem. E agora ele lançou esse trabalho, né, que tá em pré-venda aí na editora Comic Zone, que é um trabalho que contém 2 histórias desse personagem. O Muzinga é um personagem com quase 200 anos de idade, que ele é um aventureiro. E o André Diniz fez uma coisa aqui muito interessante já na composição do personagem. Porque primeiro é o seguinte, você vai começar a ler o quadrinho, nas primeiras páginas você vai ver vários relatos de quem seria o Muzinga. E pra você que nunca leu nada do Muzinga, você já fica, mas como é que será essa característica dele? E aí o André Diniz faz uma coisa que eu acho muito bacana, que assim, ele não responde as perguntas. O quadrinho começa assim, veja bem, várias pessoas falando, ele é isso, ele é aquilo, ele é um cafajeste, ele é um canalha, ele é um herói, ele é isso, várias opiniões diversas sobre quem seria esse cara, o Muzinga, porque ele tem quase 200 anos de idade, ele fala mais de 120 línguas, então várias falas são ditas ali, gente, dizendo que ele é um mentiroso e tal, e quando começa a história pra valer, o André Diniz não te explica quem é o Muzinga. Você vai lendo a história, e à medida que você vai avançando, você vai tirando suas próprias conclusões de quem é esse personagem. E esse personagem, ele tem uma construção que é muito interessante, porque, na minha leitura, ele é uma espécie de Corto Maltese, mas com uma pitadinha de Indiana Jones. E, não sei, talvez até alguma coisa meio a latex, não sei. Ele é um personagem muito interessante, ele é um aventureiro. Só que ele, apesar de ter essas influências que a gente consegue perceber no trabalho do Diniz, essas influências não são cópias. Não dá pra você dizer que o Muzinga é uma cópia do Corto Maltese, que ele é um Corto Maltese genérico, de jeito nenhum. Ele é um personagem que tem uma característica muito particular. Eu adoraria que esse personagem, inclusive, tivesse aí publicações mensais, que fosse um personagem que tivesse uma regularidade de publicações aqui no Brasil para que a gente pudesse acompanhar as histórias dele. Porque o André Diniz compõe esse personagem com essa característica, é um velho que anda com uma bengala, e ele tem uma coisa que ao mesmo tempo ele é um grande aventureiro e muito esperto e muito capaz, ele tem seus momentos de fragilidade e vulnerabilidade, e daí vem a minha comparação com Indiana Jones. Indiana Jones, ele é esse aventureiro, um cara muito inteligente e tal, mas ele é um personagem que por vezes demonstra certas fraquezas, é o que acontece com o Muzinga também. Fragilidades físicas mesmo, até porque o cara é bem velho e tal. Só que ele tem uma vitalidade muito grande, coisa e tal. E aí ele tem o interesse de viajar pelo mundo, conhecendo culturas, aprendendo, conhecendo pessoas. E é interessante que ao longo das 2 histórias, tá? Elas não são sequência uma da outra, mas você poderia até colocá-las uma depois da outra cronologicamente falando. As pessoas perguntam pra ele em vários momentos, por que você vai fazer isso? Por que você vai em tal lugar e tal? E ele dá umas respostas meio atravessadas, tipo assim, cuida da sua vida. Eu faço o que eu tenho que fazer. E você vai vendo nessas histórias elementos do fantástico, do fabúlico, trabalhado com uma construção de páginas
muito interessantes e que por vezes parecem até mesmo hieróglifos ou escritas antigas. O que você vai ver nas histórias tem tudo a ver com a proposta do personagem. Então a gente vê construções de quadro, será que dá para dizer quadro? Construções de enquadramento, grids de páginas muito diferentes, muito elaborados, muito autorais, vamos dizer assim. Quer dizer, o André Diniz ele não se colocou na posição confortável de fazer aquele grid de 9 quadros e simplesmente... Não. Ele faz uma construção... da narrativa, onde a própria fluidez da aventura, a própria fluidez da língua, você vai ver nas histórias que tem muito a ver com isso, com fala, com língua, comunicação, isso é um tema muito presente, né? Cultura, a língua enquanto cultura, as tradições enquanto conhecimento, são temas presentes nas duas histórias. É como se tudo isso fosse muito fluido, porque a língua é viva, as tradições também são fluidas, as coisas mudam com o tempo, e a forma como é construída essas páginas, cheias de sinuosidade, misturado com um traço retilíneo e agudo, até do próprio personagem protagonista, do próprio Muzinga, criando esse contraste, cria na gente uma sensação da diferença do mundo onírico, do mundo fabúlico, do mundo das viagens astrais, das outras dimensões, do mundo dos mortos, com a dureza da vida, com a racionalidade da massa, do que é concreto e tal. E aí eu tô falando isso, você vai falar, nossa, deve ser um quadrinho, nossa, super filosófico. Então, o André Diniz, ele é hábil o suficiente para colocar temas como invasão territorial, dominação política, dominação linguística, dominação cultural. Ele consegue fazer isso, vida e morte, ele consegue trazer temas que são bem pesados, mas com uma leveza que em momento algum atrapalham o senso de aventura da história. Então veja, esses temas estão presentes, eu não diria que nem em uma segunda camada, não, eles estão na primeira camada da história mesmo, só que o André Diniz, ele se mostra um narrador, um construtor de histórias muito hábil e muito maduro, para conseguir dizer, olha, esse quadrinho aqui é um quadrinho de aventura. E eu tô colocando temas aqui que são até temas para você parar e pensar. São temas que você vai elaborar em algum momento na sua forma de ver o mundo. Mas ele faz isso de um jeito muito leve. De modo que as mais de 190 páginas desse quadrinho passam assim, ó. Muito fluidas, até pelas suas construções de páginas que são únicas, não se repetem. São construções muito interessantes e muito ligadas, aparentemente, a um fluxo de ideias, de consciência, do modo como o quadrinho está sendo escrito. A impressão que dá do Muzinga é que é um quadrinho escrito como se fosse uma elaboração... É quase um texto, cara, como se ele estivesse escrevendo uma redação, uma história ali na hora. O desenho vai sendo escrito junto com o texto. Entende o que eu quero dizer? É muito fluido, é muito orgânico a fluidez que o quadrinho passa. E muito sutil. E nessa sutileza e nessa aparente simplicidade eu vejo um amadurecimento muito grande do André Diniz, assim, enquanto artista. Cara capaz de construir grandes histórias com pequenos detalhes, que não inventa a roda, mas ao mesmo tempo traz coisas que são muito diferentes daquilo que a gente está acostumado, tanto na arte quanto no roteiro. E aí tá o ponto, quando você vai lendo a história, você vai vendo que o traço do Diniz assim, é perfeito para aquilo que ele está querendo passar na história, para aquilo que ele está querendo construir na história. Ele, inclusive, faz questão de deixar várias pontas soltas na história, e essas pontas soltas é importante dizer, porque virou meio que tem que fechar todas as pontas. Não tem que fechar todas as pontas. Porque muitas vezes as pontas soltas, elas deixam a história bamba, ou capenga, a história não se constrói, não tem solidez, não tem substância. No caso do André Diniz, essas pontas soltas, ou essas coisas inexplicáveis, como a própria origem do personagem, e se é verdade ou não o que dizem dele, e o fato dele não te explicar quem é de fato, ele não define quem é o personagem, isso traz, na verdade, um elemento muito mais misterioso pra trama, e fica um desejo mesmo, pra mim ficou, o desejo de ler mais sobre esse personagem. Tomara que a Comic Zone lance um volume 2, um volume 3, um volume 4, que o André Diniz continue produzindo histórias desse personagem. No meu entendimento, ele poderia ser esse personagem aí de histórias recorrentes, até porque eu não estou comparando o tipo de história, tá? Não estou comparando, mas eu quero te dar uma noção de como ele é muito sutil e consegue construir histórias oníricas
que tenham ali talvez algum ponto de reflexão, mas sem perder a aventura da narrativa. Nestas características, ele se parece com o Sandman, do Neil Gaiman, na minha opinião. Algumas histórias de Sandman, tá? Mas deixar bem claro aqui, eu não tô comparando... vai para caminhos bem diferentes, mas eu tô dizendo nessa capacidade de contar uma grande história. Uma história que o fabúlico se mistura com o mítico, com momentos divertidos, diálogos engraçados. Os diálogos são bem simples até do André Diniz, e mais uma vez aí eu vejo uma característica muito particular. O quadrinho do André Diniz, o Muzinga, ele é um quadrinho que pode ser lido por crianças, cara. É muito interessante isso, assim. Ele chega num nível de simplicidade que pode ser confundido pelo camarada que vai só folhear o livro, assim, rapidamente, como se fosse um quadrinho, mas não é. Quando você lê, você vê que tem muita substância ali, tem muita construção narrativa e essa capacidade artística tá bem estabelecida. Para finalizar, eu quero te dizer mais uma vez que esse quadrinho tá com desconto nesse momento na Amazon. Eu recomendo que você adquira, tá? Tá com 30% de desconto na pré-venda. Aproveita, porque não ficou esse desconto eternamente aqui. Inclusive ele tinha entrado, eu ia fazer o vídeo, aí ele saiu, agora voltou. Então aproveita, já adquire esse trabalho. E eu quero dizer que este quadrinho pode indicar esse rumo aí da Comic Zone. Comic Zone que já passou por várias fases, né? Comic Zone que lança, ora, quadrinhos mais politizados, ora, outros temas e tal. Comic Zone vem trabalhando nos últimos tempos com esses quadrinhos que trabalham com fabúlico, com mundos oníricos, mesmo quando os quadrinhos são altamente politizados, tem muito desse elemento da construção do imaginário, é um pouco fugindo do racional, indo para outras instâncias dimensionais do ser. Eu gosto, acho interessante. Cara, Muzinga é um quadrinho muito bacana. Leia, olhe a arte do André Diniz e leia o quadrinho. Não julga, porque o nariz dele é pontudo, porque é ruim a arte. Não cometa esta barbaridade. Tá? Eu li o quadrinho e posso garantir pra você que o quadrinho é muito interessante, muito divertido e a arte é belíssima. É uma excelente arte na proposta que o André Diniz fez o trabalho dele. Casa bonitão. Então, adquira esse trabalho, leia, depois você me conta o que você achou. Fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.